A arrecadação de Criciúma cresceu acima da inflação. Doações de campanhas eleitorais feitas por mortos, desempregados e beneficiários do Bolsa Família estão na mira do Tribunal de Contas da União. Brasileiro cada vez mais viciado em internet. Situação preocupa especialistas. Feira do Livro de Criciúma atrai a atenção da população. Evento ocorre na Praça Nereu Ramos. E no esporte, Tigre volta à rotina de treinamentos. Próximo adversário carvoeiro na Série B será o Brasil de Pelotas. As notícias de Criciúma e do Sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 4 de outubro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A arrecadação de Criciúma cresceu acima da inflação. A constatação foi feita pelo Observatório Social e a reportagem é da jornalista Débora Correia. Os relatórios são divulgados pelo Observatório Social de forma trimestral. O último, apresentado esta semana, traz não só os dados do último trimestre, como uma análise dos primeiros 6 meses do ano, em relação aos dados financeiros da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Um número que se destaca é a arrecadação, que, conforme o relatório, subiu mais do que a inflação. Realmente a arrecadação está se mostrando consistente, né? Ano passado já teve um aumento de arrecadação bem superior à inflação. E esse ano, nesse primeiro semestre, também a arrecadação da Prefeitura, consideradas aí todas as verbas, né, a receita subiu 11,97% no primeiro semestre. Neste primeiro semestre, a arrecadação do município foi de mais de 342 milhões de reais, enquanto no mesmo período do ano passado foi de mais de 306 milhões. E entre as despesas, o valor empenhado aumentou e o liquidado também apresentou acréscimo. Nós acompanhamos os valores empenhados, liquidados e pagos. Quanto aos valores empenhados, houve um aumento em relação ao primeiro semestre do ano passado de 25,75%. Quanto aos valores liquidados, foram 12,13%. O valor esse, então, equivalente ao valor do aumento da arrecadação. E quanto aos valores pagos também, um valor de 14% acima do que foi pago ano passado no mesmo período. O aumento da arrecadação deve refletir também no aumento do repasse à Câmara de Vereadores. O efeito para a Câmara de Vereadores é no ano seguinte. Se neste ano, 11,97 até agora, ele se mantiver essa diferença, no ano que vem, consideradas as verbas próprias, de onde se tira o percentual de 5%, também a Câmara vai ter aumento. Mas é sempre de um ano para o ano seguinte. E como a arrecadação nos anos anteriores também havia apresentado uma crescente, o repasse à Câmara também apresentou aumento este ano, como aponta o relatório. Neste primeiro semestre, o repasse da Prefeitura foi de quase 10 milhões de reais, 14,77% a mais do que o repassado no primeiro semestre de 2017. Esse ano já aumentou 14%, porque de 16 para 17 houve aumento nessa porcentagem. Os gastos da Câmara também fazem parte do relatório. A Câmara, os valores empenhados foram 2,96% menos do que no ano passado, no mesmo período. 0,51% foi o valor liquidado, menos também, do que em relação ao ano passado. E os valores pagos foram 0,44% acima. Ou seja, a Câmara está ficando com as despesas sem considerado o reajuste de inflação. O relatório, que deve ser disponibilizado nos próximos dias no site do Observatório Social, busca tornar mais transparentes os dados referentes ao Executivo e Legislativo do município. O propósito da gente fazer esse acompanhamento é exatamente porque a população, de um modo geral, tem bastante dificuldade de encontrar nos portais de transparência os valores que a gente compila aqui, né? E por isso que a gente faz questão de divulgar esses valores para a população saber o que está acontecendo em termos financeiros na Prefeitura. Doações de campanhas eleitorais feitas por mortos, desempregados e beneficiários do Bolsa Família estão na mira do Tribunal de Contas da União.
Até agora, o TCU já identificou mais de 12 mil casos com movimentações suspeitas. E é bom ficar ligado nos aplicativos disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral para facilitar a vida do eleitor. O levantamento do Tribunal de Contas da União, feito até 29 de setembro, teve como base a movimentação dos candidatos declarada à Justiça Eleitoral. Ao todo, 12.172 casos apresentaram inconsistência nas doações e nos gastos de campanhas de 2018. Alguns chamaram a atenção, como os de 113 inscritos no Bolsa Família, que doaram R$ 87.446. Um desses destinou R$ 4.000 para a campanha eleitoral. Além disso, há 9 pessoas mortas que doaram o total de R$ 7.350. A lei eleitoral diz que pessoas físicas podem fazer doações até o limite de 10% dos seus rendimentos brutos verificados no ano anterior à eleição. Mas, pelo levantamento do TCU, 211 pessoas fizeram doações incompatíveis com a renda declarada à Receita Federal, num total de R$ 3,2 milhões. 5 pessoas doaram mais de R$ 100 mil, valor incompatível com seus ganhos. Há também 3.907 doações de desempregados, sendo que 27 destinaram mais de R$ 10 mil. Foram identificadas ainda 7.202 doações de empregados de uma mesma empresa, no montante de R$ 6,8 milhões. Outro caso chamou a atenção. 10 funcionários de uma construtora doaram R$ 14 mil cada um. Todos com nomes que começam pela letra A. Entre os fornecedores, 29 empresas constituídas a partir de 2015, com sócios filiados a partidos políticos, receberam 17 milhões nesta campanha. O TCU apontou ainda o caso de uma prestadora de serviços aberta em abril deste ano por um filiado a partido político que ganhou 15 milhões de reais. Outras 122 firmas de parentes de candidatos foram contratadas para a campanha por 1,8 milhão. O montante das irregularidades pode chegar a 42 milhões de reais. Segundo técnicos do TSE, a quantidade de casos apontados pelo Tribunal de Contas pode ser explicado em boa parte pela predominância do financiamento público de campanhas, que destinou 1,7 bilhão de reais para os partidos políticos. O financiamento privado equivale a 22% da movimentação das campanhas. A lei das doações prevê que o partido ou candidato que receber recursos de fontes vetadas ou de origem não identificada terá que devolver o dinheiro para o doador ou para a conta única do Tesouro Nacional. A seguir, Feira do Livro de Criciúma atrai a atenção da população. O evento está ocorrendo na Praça Nereu Ramos. O Brasil é o quarto país do mundo em número de usuários na internet. São aproximadamente 120 milhões de pessoas que acessam a rede todos os dias. Mas o efeito colateral é que também tem aumentado entre os brasileiros e a dependência tecnológica é uma das consequências. Especialistas compararam o vício de computadores e celulares a drogas, como a cocaína. As mensagens não param de chegar. Mas o que mais impressiona é que o aparelho pertence a uma menina de apenas 10 anos. Apesar da pouca idade, a vida dela na internet já é bastante movimentada. Quantas mensagens você tem aí hoje, assim, que você nem conseguiu ler? 92. 92? Não foi bem de hoje, né? Tem de ontem e de hoje. Desde os 3 anos de vida, Maria Eduarda tem contato com a tecnologia. E no celular ela faz de tudo. Acessa redes sociais, conversa com amigos, assiste vídeos e se diverte com os jogos. Minha vida. Tá tudo aqui dentro que eu tenho, tá aqui dentro. Então representa mais ou menos literalmente a minha vida.
Mas esse forte apego ao celular se tornou um problema de saúde. Um dia, a mãe de Maria Eduarda percebeu que a menina apresentava sinais de dependência tecnológica. Ela estava comigo numa sala de espera médica e aí caiu a internet, o Wi-Fi, e ela estava sem a internet dela. O pacote dela é um pacote pré-pago. Se ela usa demais, ela fica sem a internet até renovar a semana. Neste dia ela estava sem e estava usando só o Wi-Fi. E ela ficou transtornada. É como se tivesse tirado a mamadeira de um bebê morrendo de fome. Quando eu esqueço ele, O que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Eu começo a chorar porque eu não tenho nada para fazer. Um mal que afeta um número cada vez maior de brasileiros. O Brasil é o 4º país do mundo em volume de usuários de internet. São aproximadamente 120 milhões de pessoas. E o efeito colateral é que também tem aumentado os casos de dependência tecnológica. Os especialistas consideram dependência o uso abusivo da internet, redes sociais, jogos e celulares. No Brasil, ainda não há um número para quantificar esse problema, mas uma pesquisa realizada recentemente por uma empresa de consultoria, que ouviu 2.000 pessoas, apontou que de cada 3 pais, 2 acreditam que os filhos usam exageradamente o smartphone. Esta psicóloga faz parte do grupo de estudos de dependência tecnológica da USP. Ela alerta que os pais devem ficar atentos ao comportamento dos filhos e afirma que, em alguns aspectos, o vício de ficar conectado em celulares e computadores pode ser comparado ao uso de drogas, como a cocaína. À medida que a pessoa vai usando, ela vai liberando hormônios que atuam no cérebro e vão dando a sensação de prazer. A especialista afirma que é fundamental que os pais disciplinem o uso dos aparelhos pelos filhos. Limites fazem parte do desenvolvimento da criança. Uma lição que Maria Eduarda está aprendendo. Depois de descobrir o problema, a mãe limitou o uso do celular. A menina também faz terapia para aprender a usar o aparelho com responsabilidade. Foi um dos motivos que me fez a levá-la para uma psicopedagoga. A questão do uso excessivo do celular, do mau uso, inclusive, me trouxeram até uma psicopedagoga que, entre outras questões, também está me ajudando na dependência eletrônica. Mas para crianças como ela, é difícil imaginar uma infância sem aparelhos eletrônicos, apenas com brincadeiras de rua e brinquedos mais simples. Você imagina uma infância sem o celular? Difícil, hein? Difícil de imaginar. Então, né? Eu não consigo imaginar na época deles, não. Não consigo, não. Já iniciou mais uma edição da tradicional Feira do Livro de Criciúma. Como de costume, o evento ocorre no centro da cidade, mais precisamente na Praça Nereu Ramos. São mais de 10 estandes, 50 editoras apresentadas com gêneros literários para todas as idades e todos os gostos. Começou nesta semana a 13ª edição da Feira do Livro de Criciúma, um evento já tradicional no calendário cultural do município. Nós temos todos os gêneros, né? Nós temos o gênero drama, o gênero poesia, o gênero ação, literatura infantil. Então, só frisando que nós não temos só literatura infantil. Às vezes as pessoas pensam, a Feira do Livro de Criciúma é literatura infantil. Não, ela não é só literatura infantil, ela tem diversos gêneros. E também tenho dito muito que isso na realidade, esse projeto é uma festa, né, da cultura criciumense e da região, porque ela abrange todos os outros setores artísticos, né? A gente aqui tem teatro, a gente aqui tem audiovisual, né, com cinema, artes visuais, com exposições. Nós temos todas as universidades aqui junto conosco, com seus estandes. Enfim, há uma gama de outros eventos além disso. Tem o Instituto Tanuki, enfim, né, como falei. Então, quando a gente fala numa festa literária, nós estamos falando de uma festa da cultura criciumense. O evento é realizado pelo governo municipal por meio da Fundação Cultural de Criciúma, em parceria com a Câmara Catarinense do Livro. São mais de 120 mil exemplares de 30 mil títulos à venda no evento, que seguirá até o dia 13 deste mês. E além dos livros, a feira conta ainda com uma programação extensa.
Nós temos muitas rodas de conversas com professores universitários, mestrandos, doutorandos, né, que vão fazer trabalhos fantásticos aqui, que são linkados entre a literatura e a sua área de atuação, né? Então nós temos psicólogos, pedagogos, o pessoal das artes visuais, enfim, tem muita gente envolvida nessa questão. Aliás, a cidade é muito envolvida com a feira, né? Vocês acabaram de ver que a gente tem uma banda aqui, nós temos bandas todos os dias a partir das 10 horas da manhã e às 16 horas. Então é bom colocar isso também na programação para que as pessoas venham, para a gente dar um impulso cada vez maior. No ano passado foram comercializados mais de 55 mil livros durante o evento. Para esse ano, entre os expositores, a expectativa também é de boas vendas. O objetivo da feira como um todo se a gente for usar uma palavra, é diversidade. Porque aqui você encontra o lançamento, o livro de promoção mais barato, você encontra infantil, juvenil, adulto, você encontra livro para todo bolso e para todo gosto, né? Então a feira tem que ser assim. Você não pode trabalhar só com infantil, você não pode trabalhar só com livro barato, você tem que ter todas as opções para aquele leitor mais exigente ou para aquele leitor que quer uma pechincha também. E a feira pode ser um incentivo para quem ainda não tem o hábito de ler. A feira ela é um estímulo à leitura, né? Então muitas vezes você sai de casa sem intenção de comprar um livro, mas passa, tem uma exposição, pode ser num shopping, pode ser numa praça, e você acaba levando um livro para casa. Então a feira ela tem essa capacidade de aumentar o nível dos leitores, né? A Feira do Livro funcionará de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 8 horas da noite, e nos sábados das 9 às 5 horas da tarde. No domingo e na sexta-feira, feriado, o local estará aberto das 4 horas da tarde até às 7 horas da noite. A seguir, Tigre volta à rotina de treinamentos. Próximo adversário carvoeiro na Série B será o Brasil de Pelotas. Após um empate sem gols com o Oeste de São Paulo, o Tigre volta suas atenções para o Brasil de Pelotas. O próximo compromisso pela Série B será na terça-feira que vem no Estádio Heriberto Wilson. Hoje os atletas voltaram aos treinamentos. O empate diante do Oeste de Barueri ainda martela na cabeça dos jogadores do Criciúma. Marlon Freitas lamentou a falta de sorte da equipe que pressionou os paulistas durante todo o tempo, mas não conseguiu balançar as redes. Difícil falar, né? O campo estava um pouco encharcado ali, acho que atrapalhou um pouco o nosso futebol, atrapalhou em si o jogo, né, em todo. Atrapalhou a equipe do Oeste também, né? Eu acho que se não fosse a chuva, acho que seria um grande jogo. Mas no meu ver, assim, fizemos um bom primeiro tempo, pressionamos eles. O que eu lembro, assim, eles não chegaram, teve um chute, eu acho, que o Luiz fez uma defesa, do resto a gente conseguiu pressionar, tivemos bola na trave, tivemos mais chance ali com o Zé ali, que o goleiro acabou defendendo. E no segundo tempo, acho que ficou ruim ali aqui do nosso lado, ali, o nosso lado direito que eu estava jogando ali, muita poça, acho que foi um jogo muito duro em si, mas no meu ver eu acho que foi bom, acho que a equipe se entregou, a equipe correu bastante. Em todo momento a gente buscou o gol, que sabíamos que a vitória ali ia ser importante para nós, mas a gente lutamos. Agradecer também o apoio do torcedor que compareceu, mesmo com aquela chuva toda ali, compareceu em grande número nos apoios 90 minutos. Mas apesar da frustração do empate, Marlon Freitas valorizou o grupo e a união do elenco, que segundo o atleta, ainda tem muito para conquistar na competição. Eu falo isso desde quando eu cheguei aqui, desde quando o time tinha um ponto, que o ambiente continua o mesmo, cara. Acho que todo mundo ali sabe a hora de brincar, sabe a hora que tem que trabalhar, sabe a hora de ser sério ali. O ambiente continua o mesmo, acho que foi um dos melhores grupos que eu já peguei assim para trabalhar. Acho que em termos assim também de companheirismo, essa coisa toda, acho que nosso grupo é muito bom, cara. Tenho certeza aí que a gente vai
vai lutar até o final aí em busca dos nossos objetivos. E o objetivo, apesar de muito próximo, ainda não foi alcançado. Por isso, concentração total. O nosso objetivo é os 45 pontos. Esse é o nosso objetivo, né? A gente está indo jogo a jogo. A gente sabe que a gente está aí, acho que não me engano, 7 jogos sem perder, se eu não me engano. Não sei se é uma coisa histórica para o clube do Criciúma, não sei. Mas a gente espera continuar nessa sequência aí. Agora é a gente descansar, temos um jogo importante na terça-feira, jogo complicado. Acho que o jogo que pode ser lá nosso risco de abaixamento, pode tirar o nosso risco de queda e a gente vai lutar até o final, cara. Tem 8 jogos aí, a gente vai, se tiver condições de brigar, a gente vai brigar até o final. E o próximo adversário é um velho conhecido. O Brasil de Pelotas vem a Criciúma encarar o Tigre. Uma vitória do Carvoeiro será fundamental para a permanência do time de Mazola Júnior na Série B. Acho que vai ser um jogo muito truncado, um jogo muito equilibrado, né? O Brasil de Pelotas, acho que, se eu não me engano, vai vir com uma postura defensiva, mas vai depender do resultado desse final de semana também. Eu acho que caso eles tenham uma derrota, eu acho que eles vão querer vir para cima, né? Até porque a vitória por eles vai ser importante, mas eles vão encontrar dificuldade aqui, porque a gente jogando em casa, a gente vai querer propor nosso ritmo de jogo, a nossa proposta, e acho que a gente tem que pensar em nós, independente do que o Brasil de Pelotas pode acontecer no final de semana, ou, não sei, a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai em busca da vitória, que vai ser importante para nós. Hoje o Primavera Saúde falará sobre a forma correta de usar a tecnologia no ambiente infantil. Para falar sobre o tema, convidamos o médico neuropediatra Jaime Lin. A tecnologia está inserida na vida de todos e é cada vez mais presente também na infância. Mas será que ela pode prejudicar o desenvolvimento da criança? Tecnologia na infância é o tema do Primavera Saúde desta quinta-feira, em uma conversa esclarecedora e com muitas dicas, com o médico neuropediatra Dr. Jaime Lin. Hoje em dia, estudos mostram que a partir dos 4 meses, as crianças já têm um contato diário com telas. E quando a gente fala em telas, a gente fala televisão, computador, tablet, smartphones e assim por diante. Então, claro, existe um fato da co-visualização. Então, quando os pais assistem um programa com a televisão, estimulando a criança junto, trazendo à tona discussões, mostrando imagens desde muito pequeno, isso pode ser muito vantajoso. Existem estudos mostrando que a coparticipação dos pais junto com a criança e junto com a tecnologia pode ser efetivamente um aliado no desenvolvimento de relações interpessoais entre pais e filhos. O problema que a gente vê agora é que existe muito de uma televisão como um pano de fundo, onde muitos pais admitem deixar a televisão constantemente ligada dentro de casa, como um pano de fundo mesmo. E estudos mostram para a gente que isso diminui o tempo de interação entre as crianças e os pais, diminui o tempo das brincadeiras das crianças, porque elas estão brincando, se distraem com algum barulho, algum som, alguma imagem, e isso tem, de alguma forma, prejudicado até mesmo o desenvolvimento das inter-relações sociais entre pais e filhos, né? O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você pode assistir à TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.